gente. Então, o que Deus, na verdade, o que Deus deseja para nós, o que Deus quer realmente para cada um de nós, é que a gente seja feliz com aquilo que nós temos hoje, mas que a gente trabalhe, que a gente nutra os nossos corações com os melhores sentimentos e busque o aprendizado dessas virtudes para que a gente possa começar já ter uma saúde mental, emocional, espiritual nesta encarnação. E que se eu ainda não tenho aquilo que eu acho, eu repito para vocês, que eu acho que eu mereço, que eu trabalhe um pouco mais, que eu persista um pouco mais nos meus projetos, mas que eu passe a escolher melhor aquilo que realmente é valoroso espiritualmente para mim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 2, Allan Kardec explica que a fé é a base da esperança, capaz de enfrentar misérias, decepções, dores físicas e perdas, como disse no começo, perdas de seres amados. Isso ocorre porque encontram consolação na fé, no futuro e na confiança quanto à justiça de Deus, ensinamentos que o Cristo veio trazer para os homens. Quando a gente fala do início do novo ciclo, quando a gente, por exemplo, virou aí o ano, aí em janeiro a gente faz muitos projetos, né? A gente faz projeto de uma boa dieta, a gente faz projeto de caminhar mais, a gente faz projeto de mais fé e caridade, de frequentar mais reuniões de estudo, de participar mais efetivamente, né? De tudo que é bom para mim, no meu exercício religioso. Nós precisamos só ter um pouco mais de perseverança, porque o ano vai passando, os meses vão vindo, e a gente se perde um pouco, às vezes, nisso. Então, para que a gente tenha essa assiduidade, que a gente frequente, para que a gente tenha assim, uma busca mais real, justamente para ter forças para ter um combate melhor das coisas que a gente precisa, né? Como diz Paulo de Tarso, escolhendo, sendo seletivo nos nossos compromissos, para que a gente possa honrá-los todos o máximo e o melhor possível, e buscando sempre para nós esse aprendizado, esse momento que vai nos fortalecer emocional, espiritual e, consequentemente, né, fisicamente. Não existe acaso nas ocorrências do mundo, mas sim uma lei de causa e efeito que se ajusta perfeitamente às ações atuais e pretéritas, ou seja, nesta existência ou em precedentes, de cada indivíduo ou grupo social. Assim, aquele que atende a seus deveres com responsabilidade. Olha o que o Paulo diz. Compreende que se acha dentro de um plano maior, vivenciado no momento, o que lhe seja melhor para o seu processo, para o processo educacional do espírito. Então, quando eu tenho, o que ele está querendo dizer com isso? Quando eu tenho uma compreensão maior da, da situação que eu estou vivendo hoje, com aquela família que eu recebi ou que me acolheu, no trabalho que eu tenho hoje, né? Ou meus irmãos da minha filosofia religiosa, ou seja, esse contexto de vida que eu vivo hoje, ele está me proporcionando esse processo educacional, né, para que eu, espírito imortal, possa me fortalecer a cada dia mais. Então, é nesse ambiente que eu estou, nessa convivência com essas pessoas, o Instituto Família para nós, né? Onde a gente vive com os nossos irmãos, que nos conhecem profundamente, como diz André Luiz, na grande maioria já nos acompanha de outras encarnações, e em alguns casos o André Luiz diz que os encontros hoje, né, são encontros planejados aí há muitos anos, há muitos séculos. A gente não tinha condição de se encontrar antes, hoje a gente já se encontrou, tem as diferenças, né, tem os problemas dentro de casa, mas a gente vai resolvendo aos poucos, mas nunca perdendo a oportunidade de crescimento, de aprimoramento espiritual e de proporcionar àquelas pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, dentro do meu lar, proporcionar também oportunidades de crescimento espiritual, sendo bons soldados de Jesus em casa.
Muitos permitem que sua confiança no Criador, gente, se desestabilize, porque acreditam que por serem adeptos de uma religião e por se esforçarem no bem, se esforçarem no bem, estarão isentos de passar por dores físicas ou morais, que normalmente chegam em algum momento da existência pela atual condição evolutiva do planeta Terra. E aí a gente faz alguma menção, por exemplo, ao nosso querido Chico Xavier, um espírito muito trabalhador, né? Um espírito caridoso, que teve que passar pelo seu momento das dores físicas, um homem que chorou sangue a vida inteira, tinha um problema seríssimo nos olhos, né? E como se não bastasse, quase no finalzinho da sua jornada, ainda encarou um câncer de próstata. Então, assim, o fato de nós estarmos mergulhados no nosso exercício religioso, de sermos dedicados, né, no meu trabalho, não vai nos isentar de amanhã nós nos colocarmos diante do universo para dizer, ó, pode vir que hoje eu já tenho condições de acertar alguma coisinha. Então, quando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 4, se não me engano, os irmãos espirituais estão dizendo que uma das grandes características, ou a melhor característica do verdadeiro cristão é aquele que acredita que dias melhores virão. Aquele que nutre no seu coração que todas as ocorrências que hoje são dolorosas, um dia passarão. Né? Então, assim, ninguém está isento de pagar o seu J por J, o seu centímetro por centímetro, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E é num mundo de provas e expiações que a gente vai ter essa oportunidade de nos livrarmos daquilo que o nosso espírito se sente pesado, encarregado. Continuando no livro dos Espíritos, na questão 924, gente, os espíritos superiores explicam que todos os homens, mesmo os mais justos, devem se resignar e sofrer, sem murmurar pelos males que os atinjam, e que podem sempre aurir consolação na própria consciência, ou seja, por que eu estou passando por isso? Qual que é a resposta que o universo está me dando? O que o universo espera de mim nesse momento? Né? E que podem sempre aurir consolação na própria consciência que lhes proporciona a esperança de um futuro melhor, com a condição de que façam o que seja preciso para conquistá-lo. Então, a gente olha aí na história esses espíritos missionários que vieram, né, a trabalho de Jesus aqui na Terra, e nenhum deles passou aqui imune àquilo que precisava passar para se resgatar com o universo. No livro Boa Nova, eu cito muito esse livro, que eu gosto muito dele, Humberto de Campos conta a história de Judas Iscariotes, né, que passou pelo que ele passou, todo mundo conhece a história dele, e Humberto de Campos, ele fala que em uma das suas peregrinações, ali pelo Oriente Médio, ele percebe a presença, né, aquela silhueta de Judas, sentado à beira do lago, e ele se aproxima e pede licença para conversar com ele, e é claro que ele é autorizado, e ele inicia um diálogo muito bonito, vale a pena todo mundo que aqui deve ter o livro Boa Nova, vai lá e dá uma lida, e é uma reflexão muito bacana, e ali, no desenrolar do diálogo, Judas conta a sua história ao longo dos séculos, e o próprio Humberto de Campos, né, escreve que há muito Judas não tem mais necessidade de encarnar no planeta Terra, né? Que ele havia passado ao longo de 15 séculos por todas as expiações, por todos os sofrimentos que ele precisava para ele se resignar, para ele se resgatar diante das leis do universo. E aí, no ano de 1500, né, ele quita tudo que ele devia e se coloca à disposição de Jesus para viver novas aventuras em mundos maiores, e aí vale a pena todo mundo dar uma lida, porque
os espíritos missionários, eles não fogem do sofrimento, eles querem o mais rápido possível estarem aptos a trabalhar ainda mais, com mais força para Jesus. O homem justo, nas horas de amargura, lembra-se de Jesus e agradece as vicissitudes, porque ele, Jesus, é a vida, é a esperança permanente de bom ânimo, com vistas para a redenção. Então, naquele momento, né, que a gente estiver lá passando pela nossa dificuldade, que a gente está pelejando, que a gente está lutando, a gente lembra disso. Lembra que Jesus está com suas mãos augustas e poderosas, estendidas na direção de cada um de nós, pronto, né, para nos amparar, para nos ajudar, e que vai passar, né? Que aquela dorzinha, uma hora, vai passar. Porque Jesus deseja, pessoal, para cada um de nós, é que nos levantemos, apesar das dores. Que nós perseveremos se ainda não conquistamos. O estado da alma que tanto necessitamos. Não é o estado da alma que tanto a gente acha que nós merecemos, não. Mas é o que tanto precisamos, é o que tanto necessitamos. Que sigamos firmes em nossos melhores propósitos e que não percamos a esperança na busca de dias de calma e tranquilidade, mas que tenhamos força hoje, para cumprirmos a nossa missão aqui na Terra da melhor forma possível. Lembrando sempre que, se a dor ainda é a nossa companhia, ela está sendo para nós o despertador a nos conduzir novamente para o nosso caminho da verdadeira redenção. Então, o que Jesus espera de cada um de nós, num momento em que a Terra, né, está passando pela grande transição planetária, está deixando de ser um mundo de provas e expiações, vai passar, vai alcançar uma maioridade espiritual, onde ela será um mundo de regeneração, onde o bem estará sob a ignorância, e o que Jesus espera de nós, e que ele acha, e que ele espera, e que ele deseja que nós sejamos realmente os grandes trabalhadores da última hora, não de grandes feitos e grandes realizações, mas de espíritos que sejam trabalhadores, que sejam perseverantes, e que mesmo diante das dificuldades, das dores, não vamos perder a nossa fé, não vamos perder a nossa esperança, porque se nós perdermos, aí as coisas vão ficar mais difíceis para a gente, né? Porque, seja qual for a dificuldade, diante de Jesus, é que ele vai dizer que mais para frente para nós. O fardo vai ser leve, né? Vai ser tudo mais tranquilo, e a gente vai passar pelos momentos difíceis e vamos passar com a cabeça erguida e certos de que no caminho mais para frente as coisas vão melhorar. Mas não nos esqueçamos jamais que um dia caminharemos pela estrada da redenção, impulsionados somente pelo mais puro amor. E que a nossa companheira de hoje, que é eleita por nós, a nossa companheira, a dor, né, não fará mais parte do nosso processo de crescimento espiritual a partir do momento em que nós alcançarmos esse amadurecimento que nós precisamos alcançar, de encarar as nossas responsabilidades, de buscar, de lutar pela nossa própria redenção, de buscar pelo apoio, né, da espiritualidade, dos amigos espirituais, que estão sempre prontos para nos ajudar. Nós não estaremos sozinhos nunca, nós não somos sozinhos hoje, né? E mesmo nos momentos mais difíceis, aí sim nós estaremos mais acompanhados. Nós precisamos bater, buscar para que essa porta se abra, para que essa ajuda venha na nossa direção. Quando eu tenho o meu coração, né? Quando a fé é uma fé que realmente me faz ver que além disso existem coisas muito maiores e melhores, que além que esse momento é um momento passageiro, que a gente está aqui na Terra apenas para dar continuidade, né, no nosso processo, que a gente vai voltar para a pátria espiritual e que nós vamos retornar depois, mas que esse momento é muito importante para nós, quando a gente percebe isso verdadeiramente, os problemas, as dificuldades não desaparecerão, mas com mais responsabilidade a gente vai
dando conta melhor, né, de determinada situação. Eu lembro que nós visitávamos aqui em Juiz de Fora, fazíamos uma visita religiosa lá nas Conce, todos os domingos. De 3 às 4 era a visita da família, e de 4 às 5 era a visita religiosa. Então, a gente fazia visita, né, nos leitos masculinos e femininos, nas enfermarias, e aí lá a gente via várias histórias. Né? Às vezes a gente saía de casa um pouco deprimido, desanimado, quando entrava lá dentro, percebia a situação dos nossos irmãos, e aí a gente melhorava, a gente tinha um ânimo novo, o trabalho de visita é muito importante, esse trabalho de apoio aos outros é muito importante, porque faz a gente perceber a miséria alheia, né? A desgraça alheia, que é muito maior do que a nossa em alguns casos. Então, lá nas Conchas não era diferente. Eu me lembro de um caso muito, assim, muito bacana que a gente viu lá dentro. Nós visitávamos uma família e essa família tinha uma pessoa que estava internada lá em uma situação tanto quanto difícil. E uma irmã apenas do rapaz que ia visitá-lo quase todos os domingos, uma irmã. Mas era assim, uma família fora de Juiz de Fora, e as Conchas têm né, esse trabalho de acolhimento, principalmente de famílias que não são da cidade, e a dificuldade financeira impedia que os outros irmãos iam visitar. Mas essa senhora estava todo domingo lá, e a gente se encontrava, porque ela ficava mais tempo lá, e assim, o irmão dela aprendia muito com ela, e nós aprendíamos muito mais com ela. Era impressionante como é que ela ia lá e levava o apoio para o irmão, e o irmão sentia tão bem ao lado dela, e a gente aprendia tanto com ela. E era uma pessoa assim muito humilde, muito simples, né? A gente via que não tinha estudado, não tinha frequentado escolas e faculdades, mas tinha assim, não tinha conhecimento, mas tinha uma coisa muito importante, mais importante que conhecimento, que é sabedoria, né? Muito sábia, dava conselhos maravilhosos, dava uma força enorme para o irmão. Então a gente aprendia muito com ela e o irmão também. Depois de um tempo, nós nos afastamos do trabalho e, ao voltarmos às Conchas novamente, aí o irmão dela tinha partido para a pátria espiritual, mas ela que estava internada lá. E acreditem se quiserem, ela, com o tempo e com a dificuldade da dor, ela se tornou mais sábia ainda, impressionante. A gente chegava lá, ela estava sempre com um sorriso, um brilho nos olhos maravilhoso, e sempre nos recebendo muito bem, lembrou de todo mundo, né? Ah, vocês iam visitar o José, eu lembro de vocês aqui, né? E ela estava lá passando pelo seu cadinho de sofrimento, com um sorriso no rosto maravilhoso e um brilho nos olhos inesquecível. E tanto quando ela desencarnou, até os trabalhadores lá das Conchas ficaram bem sensibilizados. Então é assim, né? A gente passa pelas nossas dificuldades, mas nós podemos escolher como nós vamos passar. Se a gente não pode passar sem as dificuldades, que nós já elegemos lá atrás essas dificuldades para o nosso crescimento espiritual. Se a gente não pode passar sem elas, nós podemos escolher como passar com elas. Qual o estado da alma que eu vou passar pelo meu momento. Eu vou ficar revoltado, eu vou ficar triste, eu vou piorar mais a minha situação, ou eu vou tentar entender, eu vou aceitar, eu vou nutrir essa certeza de que amanhã as coisas podem estar muito melhores do que hoje. Então vamos agora, né, à parte, vamos dizer assim, evangélica do nosso trabalho, que a gente vai falar sobre o vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem escreveu isso foi Mateus 11, 28 e 30.
E quem vai comentar para nós é o Emmanuel. Ele começa dizendo assim, gente, ó, ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Muita gente acredita na lágrima como fraqueza espiritual. No momento da dor, no momento da nossa fragilidade, muita gente acredita na lágrima como fraqueza espiritual. No entanto, Maria de Nazaré soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Então, às vezes, chorar um cadinho, às vezes, a gente pedir ajuda, às vezes, a gente se emocionar diante de um amigo, de um companheiro, às vezes, a gente mostrar que nós somos frágeis, sim, que ainda somos ingênuos, muito ingênuos, espiritualmente falando. Nós temos medo, nós temos insegurança. Isso tudo faz parte de nós ainda. E demonstrar isso não é vergonha nenhuma. Porque quando a gente tem, né, essa coragem de nos abrirmos e de nos mostrarmos para as pessoas que nós amamos e que nos amam, para os meus amigos e companheiros. Às vezes, eu não estou muito bem para trabalhar na fé e caridade. Naquele dia eu cheguei lá, não estou muito bem. Hoje eu não posso trabalhar, não, eu preciso ser assistido. Hoje eu preciso tomar um passe, hoje eu preciso estar na Assembleia, hoje eu não quero estar lá na tribuna. Nós precisamos ter coragem, pessoal, para falar isso, para assumir essa postura. Coragem. Mas para que essa coragem ela aconteça com mais facilidade, nós precisamos ser mais irmãos, nós precisamos ser mais próximos. Eu preciso de olhar mais nos olhos dos meus irmãos que trabalham comigo, naquela postura de estar tratando dos outros. Muitas das vezes, meu amigo, a minha irmã, precisa de um tratamento. Caracterizam-se como lágrimas por origens específicas, continua o Emmanuel. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Aí eu vou abrir um parágrafo e vou falar de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, pessoal, e serão consolados, são os que sofrem pelo Espírito. Aqueles que verdadeiramente estão sabedores dos seus erros, das suas responsabilidades, por que estão naquela situação, não foram colocadas ali pelo destino, pelo acaso, foram trazidas à minha realidade espiritual por mim mesmo. Os que choram e serão consolados, pessoal, são aqueles que estão cientes dos padecimentos que cultivaram para si mesmos e suplicam misericórdia para os seus sofrimentos. Estes sim serão consolados, pois anseiam por reparação. Estes sim batem lá na porta e falam: me desculpa, gente, eu sumi daqui, fiz escolhas erradas, resolvi ir embora, abandonei meu trabalho, abandonei vocês, vocês me perdoam? Me ajudem a me retomar a minha vida. E os verdadeiros cristãos, ou pelo menos aqueles candidatos seríssimos, vão receber o irmão, vão abrir os seus braços. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, lembram? Foi para isso que Jesus disse, né? E assim, é tão bacana essa parábola, tão linda essa parábola. Eu não sei se vocês sabem o momento em que Jesus resolveu contar essa parábola. Se sabe, vai saber de novo, que eu vou contar. Jesus estava na casa do cobrador de impostos, né? Estava lá na casa daquele que ficava entre Roma e os trabalhadores, pescadores. Jesus estava lá dentro. E Pedro estava lá na porta, firme, resoluto, orgulhoso. Eu não entro na casa dele. Foi quando Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo. E aí, naquele momento em que Jesus dizia, né? O meu filho estava perdido, ele olhava para Mateus. O meu filho estava perdido e se encontrou e olhava para Pedro.
Ele estava morto e ressuscitou. Né? Então ele estava fazendo uma referência a Mateus e dizendo para Pedro, ele vai vir ao meu encontro, ele vai sair da situação que ele estava. Então, assim, e voltando à parábola, explicando mais ou menos, né, a gente não tem muito tempo, o filho mais novo que foi embora, ele se arrependeu. O filho mais novo que foi embora, que saiu debaixo das graças do pai, ele resolveu voltar. Ele sentiu fome, ele sentiu solidão, ele queria redenção, ele queria reparação. E aí ele foi e buscou a presença do seu pai. Foi consolado. Então, as lágrimas, né, de arrependimento, as lágrimas de sofrimento, do erro e da responsabilidade, clamam pelo amparo, clamam pelo socorro, clamam pelo consolo. No entanto, na contrapartida, se as lágrimas procederem do desespero, da revolta, da insegurança, são venenos mortais. Este não é um choro do espírito, pessoal, mas um choro fruto de um protesto frívolo, disfarçado de lágrimas superficiais, onde o orgulho está dominando, lamentando por não ter o que acha merecedor. Lembra lá atrás? Eu preciso ter aquilo que eu necessito. Eu não preciso, na maioria das vezes, ter aquilo que eu mereço agora. Eu preciso ter aquilo que eu preciso, eu necessito agora. E muitas das vezes não é o que eu acho que eu mereço. Quem assim procede não será consolado, pois não deseja no íntimo a reparação, não deseja no íntimo o socorro, o amparo, o consolo. No entanto, continua Emmanuel, todos nós ouvimos a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Quão difícil é ir para Jesus quando a gente se entrega mais às coisas superficiais, às coisas materiais, quando eu não sei escolher entre um passeio, entre um filme, entre um compromisso, brinquedo. Não sei quem falou, foi Paulo de Tarso, sou eu não, tá? E um compromisso verdade. Compromisso brinquedo é aquele que você vai e deixa de ir ao centro espírita, deixa de ir ao Fé e Caridade e vai para o shopping, ou vai dar uma volta não sei aonde. Tudo bem, não vai fazer nada demais, vai passear. Mas, assim, é um compromisso que não vai, muitas das vezes, me trazer um, uma tranquilidade, uma oportunidade de reflexão, como é que eu vou dizer, uma coisa boa que vai ficar dentro de mim, que vai me gerar boas consequências. Segundo Paulo de Tarso, compromisso verdade é aquele que você se sacrifica, é aquele que você deixa de usar o maior do seu tesouro, o maior do nosso tesouro, que é o nosso tempo, em prol de você mesmo, e aí você vai à busca de uma coisa melhor, de uma coisa maior, de uma coisa mais importante. Aí você está escolhendo o compromisso verdade. Às vezes a gente passa horas dentro de um shopping, dentro de um estádio de futebol, assistindo programas terríveis na televisão, que não vai acrescentar em nada na vida da gente, e a gente tem dificuldade seríssima de sentar lá no centro e ficar lá uma hora prestando atenção numa palestra que vai me conduzir uma reflexão seríssima acerca da minha procedência aqui na Terra.
o Emmanuel também fala que o maior do nosso tesouro, pessoal, é o nosso tempo. E que, infelizmente, a maioria das pessoas gasta esse tesouro de forma equivocada. Quantos são os espíritos que chegam no mundo espiritual, às vezes até sem saber que morreram? Nós acabamos de estudar online, até com uma amiga minha, aquele livro Ação e Reação do André Luiz. Sempre quando eu lembro sobre isso, eu tenho que comentar. Por quê? Em uma visita do André Luiz a uma mansão que fica entre a Itália e a Suíça, no mundo espiritual, e onde essa instituição é uma instituição de acolhimento dos espíritos recém-chegados da Terra. E aí o André Luiz está olhando, né, aquela arquitetura antiguíssima, muito vento lá fora, muita neve, muito frio, né, eles lá dentro, e aquela tempestade de areia com neve lá fora, que formavam rostos, né, de pessoas nos vitrais. O André Luiz olhava e pensava, né, e aí o Drúzios, que era o orientador, explicava que eram espíritos que estavam ali fora, muitos deles revoltados, muitos deles chegaram recentemente da Terra, e o André Luiz, impressionado com aquela quantidade de espíritos lá fora, e perguntando por que não seriam todos socorridos, né? E aí o Druz estava explicando que a maioria deles não poderia ser, a maioria não poderia ser socorrida, porque são espíritos revoltados, que ainda não aceitaram o processo ainda material na Terra, acham que estão encarnados, enfim, revoltados, e que se fossem acolhidos não iriam colaborar com o trabalho, não ia ser eficaz o socorro deles. Estava explicando tudo lá dos Leitinhos, né? E aí, em determinado momento, o André Luiz percebe os maqueiros entrando com espíritos que tinham acabado de chegar. E antes que ele abrisse a boca para fazer uma pergunta, o Drauzio já pescou lá a dúvida e falou: esses espíritos aí são irmãos que não estão revoltados. São irmãos que desencarnaram, que encararam as dificuldades derradeiras na Terra e não, talvez não estivesse até preparados para o desencarne, mas não estão revoltados, não estão determinados a atrapalhar o trabalho, a gente vai e socorre. E aí o Druz falou, que bom seria, né, André Luiz, que isso aí em 1937 que foi escrito esse livro, pode olhar aí que vocês vão ver, 1937, né? Aí o Druz dizendo assim, que bom seria que se os seres humanos lá na Terra tivessem mortes fragmentadas, né? Pudessem vir e ver o que espera por eles do outro lado. E aí, a pergunta que me fiz nesse momento que eu li hoje, depois de sei quantos anos, se descreveu em 1937. Hoje a gente conhece o Espiritismo e a gente sabe que a gente morre um pouquinho a cada dia, né? A gente passa pela emancipação parcial, o meu corpo fica na cama, eu saio e vou rodar por aí. Então hoje a gente já sabe que a gente tem um mundo espiritual ao nosso redor e que a gente vai para lá. Nós estamos vivendo aqui na vigília um momento das ações. Esse aqui é um momento de boas ações que nós estamos tendo, nós estamos estudando, a gente está refletindo alguma coisa. Eu não inventei nada disso aqui, tá, gente? Isso aqui é copiado, são mensagens do Emmanuel, passagens evangélicas, então é um momento que a gente está favorecendo as nossas ações. E lá no mundo espiritual é o momento das reações. Então, o livro se chama Ação e Reação. Hoje nós estamos trabalhando, e pelo menos nesse momento aqui agora, nós estamos trabalhando para termos boas reações no mundo espiritual. Para quando nós chegarmos lá, nós não vamos dizer assim, mas eu não sabia que isso aqui existia. Hoje a gente sabe, que a gente lê o livro do André Luiz, todos os livros do André Luiz, né? O André Luiz veio apresentar o mundo espiritual para a gente, então a gente sabe. Então, se a gente quer ter momentos de reações mais equilibrados, quando nós chegarmos lá, a gente já pode começar providenciando isso hoje, né? A gente já pode começar esse processo de equilíbrio mais efetivo, mais sério, buscando pelos bons compromissos, buscando pelas
pelas boas oportunidades da vida, não desperdiçando o maior do nosso tesouro, que é o nosso tempo, como diz o Emmanuel. Quantos irmãos chegam no mundo espiritual desequilibrados? Quantos irmãos chegam no mundo espiritual querendo reparação, querendo justiça, querendo... Né? Então, assim, hoje, esse lado, mais um lado consolador do Espiritismo, que diz para nós que a gente vai continuar, e que se a gente agora, nós estamos aqui na Terra nos preparando para voltar para um lugar de onde nós viemos. A gente não vai para lá, não, nós vamos voltar para lá. Nós estamos aqui. Então, que a gente faça, pessoal, que a gente faça efetivamente com que essas ações sejam boas o tempo todo, sejam melhores o tempo todo, né? Ou nos esforcemos o máximo possível. E que no momento da gente mostrar que a gente realmente acredita, né? A gente acredita na existência do mundo espiritual, a gente acredita na lei da reencarnação, no momento que a gente for convidado a mostrar que nós somos realmente seríssimos candidatos a bons cristãos, que a gente tenha esse equilíbrio. Que Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos sempre, sempre, como se ele nos dissesse sempre, tende sempre bom ânimo. Olha que bacana, ele vai dizendo para nós, tende sempre bom ânimo, calma, que tudo vai passar. E ainda falou assim, ó, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha o quanto Jesus acredita na gente. Com ele, com Jesus, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, à sombra de seus ensinamentos celestes, e seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria espiritual. Quem disse foi Emmanuel. Vou repetir. Com ele, com Jesus, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante, mas esse trabalho santificante não é aquele trabalho que vai nos tornar santo de hora para outra. Não, é um trabalho que vai gradativamente nos proporcionando maiores e melhores condições de aprimoramento espiritual, na busca pela sabedoria que a gente precisa dela, nas relações pessoais, profissionais, religiosas. É isso que está querendo dizer. Sendo cada dia melhor, e aí a gente vai caminhando na direção da pátria universal. O que é a pátria universal? É lá no mundo espiritual, de onde nós viemos e de onde nós aceitamos vir para termos momentos de provas numa terra onde a gente pode crescer, mas ajudando os nossos irmãos de jornada a crescerem também. Passamos todos nós, meus irmãos, um esforço sincero para que a nossa fé possa nutrir a cada dia mais esperança em nossos corações, a ponto de nos ajudar profundamente nas nossas lutas do dia a dia, trazendo-nos coragem para o enfrentamento e o entendimento sincero também de tudo que envolve a cada um de nós. Entender sinceramente a minha situação. Por que que eu tenho o que eu tenho hoje? Por que que eu sou o que eu sou hoje? Por que que eu estou onde eu estou hoje? Percebeu? É aqui nesse contexto que eu tenho condições de ser um espírito mais brilhante. E não nos esqueçamos jamais, hein, que mesmo estando no mundo, onde a ignorância muitas vezes prevalece sobre a bondade, não nos esqueçamos jamais que há no mundo mais beleza do que aridez, mais bondade do que ignorância, mais alegria do que tristeza, muito mais luz do que escuridão, muitos mais corações devotados ao amor do que ódio, mais solidariedade do que indiferença, mais fraternidade do que meras distâncias. O único problema é que
Na maioria das vezes, a gente faz questão de mostrar o ladinho escuro que a gente tem. E essa é uma das características do mundo de provas e expiações que foi explicada a Kardec pelos Espíritos. Qual a principal característica do mundo de provas e expiações? E os Espíritos responderam: é a ignorância que está se sobrepondo à bondade. Ou seja, nós, às vezes, não nos esforçamos para que a luz que existe dentro de nós se sobressaia a nossa própria ignorância. Porque nós somos luz, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós vamos trabalhar para que essa luz que existe dentro de nós, ela se expanda e abafe a escuridão, a indiferença, né, e outras dificuldades que nós temos. Jesus é aquele que nos traz a vida verdadeira, pessoal. Vibrante, feliz, abundante, propondo-nos fazer nobre uso dela, a fim de que nele, em Jesus, possamos um dia viver para sempre. E quando a gente estiver nesse nível aí de evolução espiritual, nós estaremos trabalhando única e exclusivamente pelo amor, espalhando o amor, sem necessidades, sem ter que passar por provas, por nada. Nós estaremos no nível espiritual que nós estaremos trabalhando pelo amor, exatamente como Cristo trabalhou quando esteve entre nós durante os seus 30 e poucos anos. Entretanto, para que possamos perceber isso, é preciso abrirmos mais os olhos da alma, tornando o nosso ponto de vista mais divino, mais sublime. Isso depende somente de cada um de nós. Como é que a gente faz isso? Joana de Ângeles sempre explicou em alguns livros dela, não foi num livro, não foi em alguns livros dela. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque nós não conhecemos o passado espiritual de ninguém, nem o nosso mesmo. Graças a Deus. Veio na carne e esqueceu. Então nós não devemos julgar ninguém pelas escolhas do outro, pelo proceder do outro, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Nós não devemos. E quando eu percebo isso, quando eu busco por esse pensamento de que ele está num processo que ele necessita, né? A gente não sabe o que ele passou, eu começo a observar mais o meu irmão com os olhos da alma. E aí eu deixo de ser o juiz julgador, eu deixo de colocar condição para ajudar, não existe condicionalismo, eu vou ajudá-lo, independente se ele vai, né, se ele parte para dependência química, se ele parte para dependência alcoólica, eu vou ajudar do mesmo jeito, sem condicionalismo, porque eu não sou ninguém para julgá-lo, eu não preciso de julgá-lo, ele não precisa de ninguém que o julgue, ele precisa de alguém que o ajude, independente das suas escolhas. Ele está sendo, nesse momento, uma oportunidade para eu usar mais a minha percepção espiritual e menos deixar com que as aparências se sobressaiam. Isso é muito importante para nós. Então, quando eu olhar com os olhos da alma e perceber com os sentidos do meu espírito, é deixar o que há de melhor que há em mim se vamos dizer assim, se tornar prioridade na minha vida, nas minhas relações, né? Porque um dia a gente pode tocar de papel e a gente pode precisar de que o outro nos olhos, que o outro nos perceba com os olhos da alma. Em suma, é muito doce escutar o Vinde a mim, né, gente? Muito doce. Entretanto, para falar com verdade, já conseguimos ir? Que o ano de 2025 seja repleto de oportunidades que nos levem na direção do nosso querido Mestre Jesus. Tá bom? Esse foi o nosso recado dessa noite. Eu vou entregar até um pouquinho mais cedo para minha irmã querida,
certo de que nós faremos uma boa vibração, com nossos votos de muita paz e muita luz para todo mundo, tá bom? Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, Sérgio. Nossa, como a gente tem muito que pensar, que nós possamos aproveitar o nosso tempo nesse ano, e os próximos também, lógico. Mas é muito importante o que você falou para nós, essas reflexões, esse pensar no nosso irmão como irmão, né? De verdade, sem julgamento, sem condições, sem restrições, que a gente possa realmente olhar para eles e levar esperança. E para levar esperança, nós temos que ter esperança, né? Porque só se leva alguma coisa para alguém de verdade pelo exemplo, né? Então, temos que viver o que nós falamos. É muito importante isso, é uma responsabilidade muito grande, porque nós ouvimos as suas palavras, que elas fiquem marcadas em nós e que nós possamos colocá-las em prática, porque praticar não é fácil. Por isso que o vinde a mim, ir até Jesus, é muito mais difícil do que simplesmente pedir que ele venha. E ele está nos convidando. São várias situações ao longo da nossa vida, de um dia, que ele nos convida. E a gente está... Será que nós estamos com os ouvidos preparados? Muito bom. Te agradeço muito, mas muito mesmo. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Temos uns minutinhos ainda. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. A Kátia, nossa amiga lá da Argentina, quer fazer uma pergunta para o Sérgio, ou colocar alguma coisa. Pode ser, Sérgio? Pode ficar à vontade. Gente, justo, eu tenho um vizinho meio louco aqui, sabe? Acho que vocês também têm, desculpa pelo barulho. Não, na verdade, eu não queria fazer pergunta, não. Enquanto o Sérgio, né, foi falando, eu fui anotando algumas coisinhas, eu queria saber se eu podia ler. Se ele vê que tem alguma incoerência, ele me podia corrigir, né? É possível? A questão da leitura você tem que ver com as meninas aí. O tempo dela. Não é uma leitura, não, é uma coisa que eu fui escrevendo. Eu fui anotando. E à medida que eu fui anotando, a sua fala veio depois. Então, eu queria saber se é possível. É rápido, não é nada com... Se for rápido, pode. Pode. Eu coloquei assim, olha, a dor é das más escolhas, é devido ao ego, do esquecimento, justamente por misericórdia. Não temos outro caminho senão o progresso. Seja hoje ou amanhã, nessa vida ou na outra. Mas mesmo errando, causando mal, certeza que estamos melhor que ontem. É só questão de tempo. Não devemos nos crucificar pelos erros, mas sim nos acolher, nos amar e nos esforçar, pois Deus nos ama, portanto, somos merecedores. Mas é preciso trabalhar, perseverança e bom ânimo, fé sempre. Deus não dá fardo mais pesado do que aquilo que a gente pode suportar. Se preparar para o pior, mas esperar sempre o melhor. Não reclamar, agradecer a oportunidade, sabendo que a cada dificuldade nos aprimoramos e nos fortalecemos. Sabemos que o espírito é antigo, alguns mais que outros. A sabedoria conquista, assim como outras virtudes, riquezas celestiais. Ser autêntico, ser humilde, compassivo, caridoso, carinhoso e auxiliar sempre. Mesmo derramando lágrimas, tem outros que choram sangue. Do arrependimento, da perda, da derrota, mas isso também é o processo que todos passamos em algum momento. Arrepender-se, pedir perdão, perdoar e perdoar-se, e seguir. Sacrificar-se não é perder, é aprimoramento, progresso, é crescer com Jesus, é conquista.
estudar, trabalhar, auxiliar para que a reação em casa seja a lucidez. Somos sal, somos luz, somos uma com ele. E coloquei meditar sempre, colocar o espelho e fazer do limão uma limonada. Foi isso, gente. Obrigada. Muito bacana, adorei, ótimo. Ótima reflexão. É quando você fala da questão dos nossos erros, ninguém deve se arrepender, deve, deve se culpar. A Joana de Ângela não gosta desse termo, né? Culpa. A culpa não leva ninguém a absolutamente nada. O arrependimento leva a gente à reflexão, a voltar para o caminho, né? Aí, como falei no nosso trabalho de hoje, aí eu citei a palavra do filho pródigo, mas tem outras aí também que trazem para a gente muita reflexão. O filho foi embora e o que fez ele voltar para casa? Qual foi o despertador dele? Primeiro, o reconhecimento do erro. Errei. Mas só que o reconhecimento do erro, antes teve o quê? Teve a fome, teve a solidão, né? Ele se sentiu só, acabou o dinheiro, ele foi abandonado. Então, quando a gente faz as escolhas que não são boas para a gente sente logo na frente. E quando eu não tenho orgulho, quando eu tenho o desejo da reparação, eu vou e busco socorro. Aí eu venho consolo. É o que o Emmanuel disse, né? O choro frívolo da revolta, ai, meu Deus, me abandonaram. Isso aí não vai ter resultado bacana nenhum, não. Eu preciso de assumir as minhas responsabilidades sem culpa, mas assumir a responsabilidade é minha. Não é dele que me largou, não é dela que não me entendeu, porque a gente tem esse hábito. A gente tem um hábito de transferir a responsabilidade das nossas desgraças para os outros. E isso aí não leva a um bom resultado no final de processo nenhum. Eu errei, a responsabilidade é minha, e o que eu preciso fazer para reparar? É isso que o universo espera de cada um de nós, tá bom? Tá certo? Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pela sua contribuição, Kátia. Muito bom. Alguém quer falar mais? Ah, não, nosso tempo já terminou. Agora, qualquer coisa, vocês, por favor, coloquem aí. Está sendo gravado, vocês também vão poder ouvir com mais calma, estudar um pouquinho em casa, né? E agora, então, nós vamos agradecendo muito ao Sérgio, pedindo a Jesus que o ilumine muito, porque o falar os ensinamentos do mestre não é fácil. Levar a palavra daquilo que Jesus nos ensinou é um caminho muito importante, mas muito sublime. Muito obrigada. Fica conosco. Pode ficar? Eu vou ficar, mas só antes, só passar um recadinho para minha amiga TT, e amanhã a gente resolve as datas sem falta, tá? Não esqueci de você, não, que eu estava viajando esses dias, então essa semana foi meio corrida, mas a gente vai resolver isso aí, tá bom? Amanhã a gente resolve. Obrigada, Sérgio, valeu. E agora, então, nós vamos passar para a segunda parte, vamos